Olá pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza. Estamos aqui para falar do nosso novo quadro, né? Hoje tem um tema muito interessante. A gente vai falar um pouquinho quem é Deus segundo a Bíblia. Aí alguém pode falar assim, Adelmo, mas é muito fácil quem é Deus. É o Deus criador de tudo. A primeira pessoa da Trindade, não sei o que lá. Quem é Deus segundo a Bíblia? Vamos ler a Bíblia, ver quem é Deus realmente, né? Então é um tema importante. Mas esse quadro novo, que é o quadro Alta Frequência, nós temos novos quadros aí, que é o quadro Insolação, o quadro Alta Frequência, e vamos recuperar o quadro Explicando a Bíblia para Leigos. Então esses, fora o Café com Palavra e Louvor. Então esses quadros vão ter repaginação nas vinhetas e nos temas. E vocês vão gostar. Vou tentar fazer eles menores um pouco, né? Até meia hora. Porque tem celulares que não aguentam. A turma às vezes está vendo e cai. É pedido para fazer um pouco menor. Então vamos lá. Então esse é o nosso novo quadro que vamos apresentar para vocês. Vocês vão ver aí a imagem. É o quadro Alta Frequência. Esse quadro ele é extremamente. Ele vai falar sobre assuntos espirituais, né? Por isso que eu tô falando de alta frequência, uma frequência diferente, né? Uma frequência que pode, como diz o próprio Jesus, fazer você transportar um monte de um lugar para o outro, né? Só você pedindo para isso acontecer. Como é que isso acontece? Vai falar sobre essas questões um pouquinho, né? Então esse é o nosso novo quadro, alta frequência, né? Tá aí a imagem, vamos fazer a vinheta bonita ali para passar logo daqui uns dias. E é isso aí. Vamos ver aqui os nossos temas de hoje, né? Nossos temas é um tema muito interessante. Vamos lá. Quem é Deus segundo a Bíblia? Qual a visão bíblica sobre Deus? Deus tem forma humana? Qual o nome de Deus? Deus mora no monte? Qual deles? Gerizim, Sinai, Sião? Então, esse vídeo está intrinsecamente ligado para a gente falar quem é Deus, né? Então, vou falar aqui
como eu falo sempre, esse canal a gente não fica criando brigas com pastores, padres ou quem quer que seja religioso, né? Com nós não temos ligações teológicas com ninguém para também vir refutar, e nem te refutar ninguém, ninguém refuta nada. A nossa visão é mais meramente aos textos bíblicos do que as. Porque, querendo ou não, muitas pessoas seguem as teologias, né? Nós temos aí as doutrinas que foram criadas: doutrina da salvação, doutrina do dízimo, doutrina do inferno, doutrina não sei o que lá. A gente não segue essas coisas, a gente segue o contexto bíblico e da onde veio. Isso aí, os teólogos lá se viram para explicar, né? Mas vamos falar quem é Deus segundo a Bíblia, esquecendo a visão aristotélica, a visão helenística, a visão, aquelas brigas todas naqueles concílios, né? Calvinismo, arminianismo, vamos esquecer tudo isso, vamos falar Bíblia, o que a Bíblia fala sobre quem é Deus, o que Jesus reafirmou quem é Deus, né? Então é isso aí. Então, em primeiro lugar, quem é Deus segundo a Bíblia? Segundo o texto bíblico, Deus é um ser espiritual, né? Deus é espírito. E Jesus no Novo Testamento, ele já reafirma isso, né? Que Deus é espírito, né? E as pessoas não viram Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Agora, a gente vê vários arquétipos ali, a gente vai ver várias situações que parece que Deus é um homem, né? Um ser humano. Mas não é bem assim que funciona dentro dessa estrutura. E segundo a Bíblia, Deus é um único ser que controla, que faz todas as coisas. Não existe um rival de Deus, né? Então Deus é o único, Deus é o todo-poderoso, é o El Shaddai, né? Deus é o todo-poderoso. E alguém pode perguntar: mas Adel, mas tem Satanás, tem os anjos, tem sei lá. Biblicamente não tem, no Velho Testamento isso não tem, né? Biblicamente Deus é o todo-poderoso. Todos os seres, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, né? Então essa é a primeira questão na Bíblia, né? Que é esse Deus todo-poderoso. Então o que os textos hebraicos, o texto ali, as questões ali rabínicas vai trazer também essa questão, é sobre isso. Deus é único. Chamar Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só, né? Então, é claro que isso vai criar um leque de confusão se a gente for helenizar isso. Agora, vamos agora para a questão de helenização. O que é uma helenização? Eu pegar a cultura helênica, que é a cultura grega, que naquela época era chamada de helênica, e eu aplico a visão de Deus sobre a visão judaica, ou a visão hebraica, na verdade, que não é nem judaica nessa época, é mais hebraica, ali antes do período antes do exílio, depois pós-exílio, e depois daquela conquista de Alexandre. Então você vai ver ali o quê? Que as pessoas veem Deus diferente. Eu até botei aqui, vou até tentar mostrar pra vocês aqui, que a gente precisa ter um pouco cuidado com essa situação para que não fuja do controle. Se eu botar aqui o quadro, você vai ver que o terceiro desenho ali, você vai ver Deus pegando na mão do ser humano a pintura ali com um monte de anjinhos, querubins, que tá ali, menininhos, né? E tá lá na Basílica, lá em Roma, você vai ver essas pinturas que Leonardo da Vinci pintou, vários outros, Michelangelo pintou várias artes dessas, mas a visão que eles tinham sobre Deus era a visão helênica. Então ele pintava os anjos dessa maneira. E o problema todo que começa é agora nisso, porque Deus no início do Velho Testamento, ele é chamado de Elohim, né? E é nisso aí que daqui a pouco eu vou aumentar nesse assunto, né? Então vamos lá. Deus tem forma humana, que é a segunda pergunta. Deus tem forma humana? Deus não tem uma forma humana.
Ele pode se apresentar como ser humano? Pode. Ou ele pode enviar o ser humano. Mas Deus, ele não tem uma forma humana. Na Bíblia, as citações de nomes vamos pôr, o nome mesmo é o Shaddai. O Shaddai é uma raiz que remete até um atributo até às vezes meio feminino, digamos assim. Aparentemente parece que tá ligado a seios, né? A pessoa que amamenta. Eu até já falei sobre isso. A gente tem que entender a raiz dos termos, da onde vem as palavras. Né? Então Shaddai é isso. É Deus, Shaddai é o Deus que sustenta, que dá mantimento, que amamenta, o que pode ser o poderoso também. Vocês estão entendendo de onde é que vem essa situação? A gente tem que ter um pouco de cuidado. É nesse sentido aí. Só que Deus não é uma mulher também. Deus não é. Ah, tá vendo? Ele é um princípio feminino, como diz aí o gnosticismo. Não é. Aí é isso que tem que ter um pouco de cuidado. Ah, mas só que Deus apareceu para Abraham, que é Abraão, né? Ele, o patriarca, ele apareceu ali, ele mais dois coleguinhas que foram comer um churrasco na casa de Abraão. Tô até mostrando a trindade pra você e tá. Ô, gente, sinceramente, eu prefiro não entrar nem nesse assunto porque não tem nada a ver, né? O texto não fala nada disso. Ele é muito claro aquele texto, por sinal. Posso até abrir daqui a pouco aqui. Mas ali são enviados de Deus, viu? Não é Deus, não. Deus não tem aquelas formas humanas, né? Aí vem aquela questão. Mas Adelmo, Deus tem porque Abraão viu Deus face a face. Moshe Rabbeinu, Moisés. O Moisés viu Deus face a face, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto, mas biblicamente, no Velho Testamento, Deus disse para Moisés que ele não ia poder ver a face de Deus, que ninguém pode ver a face dele e sobreviver. Ah, mas Moisés não subiu lá no Sinai e viu e recebeu as leis? Você tem que ler o texto com mais calma e prestar atenção no que está dizendo o texto do ensinamento. Mas, segundo o próprio Deus, Moisés não viu ele face a face. Ah, não, mas Jesus, foi mais Jesus, antes que alguém venha me contestar com o Novo Testamento, Jesus falou a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Jesus falou bem assim, que ninguém viu a Deus, a não ser alguém que tenha descido de lá. Que é o mesmo que desceu de lá. Você está vendo que está concordando? Não há discordância. Eu sempre estou reclamando aqui do Novo Testamento, que eu acho que tem influência helênica, tem, claro, uns acréscimozinhos ali, como no Velho também tem. Na hora que a turma trouxe para cá, é claro que fizeram uma recopiagem das coisas. Mas os textos, eles são inspirados, e isso aí você consegue perceber as coisas. E é essa coisa bonita que eu acho da Bíblia, dos textos bíblicos, digamos assim, é justamente isso. Jesus deixou bem claro, bateu o martelo ali. Ninguém viu a Deus, senão o que próprio desceu que estava com ele. Só quem viu a Deus foi quem sempre esteve perto dele. Quem nunca esteve perto dele não viu. Isso não quer dizer que Deus não falou com as pessoas. Que é esse que é o problema. Então Moisés, como está essa ilustração aí, ó, na sarça ardente ali, não viu Deus, viu aquela chama. No monte é a mesma coisa, onde estava flamejando, né? O monte Sinai, né? Os três homens ali foram levar a mensagem. E Deus não tem essa figura de homem, os anjos. Outra questão é que dentro do hebraico você tem que ter um pouco de cuidado. Isso serve até para aquela questão do livro de Isaías e Ezequiel, para não criar confusão. Querubim não só quer dizer anjo. Pode ser até um próprio comerciante, né? E existem palavras que diz outras coisas. Elohim não só quer dizer Deus. Elohim é usado para juízes. Depende, se você tem autoridade e você pode prescrever um juízo para alguém, assim, você tem autonomia, uma comunidade dá autonomia para que você exerça juízo sobre aquela pessoa, decretando o veredito, você acaba sendo o Elohim sobre ele. Isso tem que ficar bem claro para você. Eu vou mostrar aqui com texto bíblico para vocês entenderem. Entendeu? Então vamos lá.
Muita zoada aqui, né? Essa que a gente tá falando aí, passa moto, é chato. Então vamos começar aqui. Então vamos começar falando do nome de Deus. Lá no livro de Gênesis, desde o primeiro capítulo, Bereshit bara Elohim, né? Que tá lá em hebraico, que é no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse Deus lá vai estar com o nome Elohim. Aí as pessoas falam assim, mas Adelmo, Elohim é um termo plural de Eloá, né? O Eloá é o de o Eloá vai ser a forma singular e o Elohim seria, na verdade, uma forma plural. Aí alguém poderia me dizer assim, mas Adelmo, então, se é uma forma plural, então Deus é mais do que uma pessoa, é um conglomerado de Deus. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, com essa leitura. Essa leitura é leviana, quem não conhece um pouquinho da linguagem bíblica, né? Então vamos lá, começando aqui, pra gente não delongar muito, já tentei explicar mais ou menos pra gente entrar aqui. Se vocês verem muita zoada, não tem jeito aqui, é moto, é tanta coisa. Vamos lá. Então, Elohim é um substantivo que se refere a Deus, no caso. Né? Como se eu fosse usar o tetragrama, mas o tetragrama, ele um outro nome específico, né? Que ele é usado na língua hebraica, tanto moderna como antiga, para designar Deus. Elohim é o plural de El, como eu falei, né? Ele significa literalmente deuses. Se a gente for pegar a forma literal. Né? Mas na tradição judaica monoteísta, atribui essa pluralidade à divindade celeste como anjos, por exemplo, né? E não somente a deuses, né? Porque, como a turma diz, é um plural majestático. Mas o que seria um plural majestático? Né? É um plural de excelência, tipo assim, alguém que tem uma corte. É uma pessoa que comanda um grupo, uma congregação com várias outras pessoas que estão ao seu comando. É nesse sentido aí que seria esse negócio, e não um plural de deuses, porque seria um politeísmo. E querendo ou não, a escritura toda do Velho Testamento, digamos assim, ela é pautada no monoteísmo, mesmo que os judeus não seguiam tudo isso à risca, mas ela é pautada, né? Então é nesse sentido. Como eu falei, o termo Elohim é aplicado na escritura hebraica não só para Deus, ele é aplicado para deuses pagãos também. Ele é aplicado para juízes, ele é aplicado para anjos, ele é aplicado para profetas, para pessoas ungidas. É porque a gente não sabe disso, porque está traduzido em português e as pessoas traduziram tudo com uma palavra só. Infelizmente, o português é uma língua tão rica que pode ser traduzido muita coisa com mais riqueza, mas a turma tende a botar o que quer e deixar uma coisa muito apequenada. Tá entendendo? Ó, vamos botar aqui o exemplo de pessoas que são chamadas de Elohim. Vamos começar logo por Moisés, Moshe, né? Moisés, se você for pegar no livro do Êxodo lá, Deus fala o quê? E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca e tu serás por Deus. Então, ele está dizendo que Arão será o profeta de Moshe, de Moisés, e Moisés que será o Deus que foi enviado para lá para conversar com o faraó. E Moisés não é Deus, Moisés é uma pessoa. Mas ele estava, digamos, ganhando uma procuração de Deus para o representá-lo. Então Moisés acabou adquirindo o próprio título de Deus. Então, quando o faraó está brigando com Moisés, na verdade o faraó está falando, não, Moisés, para de fazer isso. Porque Moisés entendeu, o faraó entendeu que ele poderia também pedir a Moisés as coisas, já que Deus tinha dado autoridade para ele. Que é assim que funciona. É porque é ruim quando a gente não tem a visão do Velho Testamento, e sim uma visão helenística, aí bagunça. Mas se você pegar a visão certa, você vai entender isso aí. Como diz a turma, já pega a visão. Então disse o Senhor a Moisés, no caso, então disse o tetragrama, e o de Revavirre, que é Yahweh, a Moshe: eis que tenho posto por Elohim, ou então eu tenho posto vocês por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Êxodo 7:1. E o que eu falei antes, que é Êxodo 4:16, né?
Esse termo também, Elohim, que é o termo que é usado para Deus no início do livro de Gênesis, também é usado para Deus pagão. Né? Se você for pegar lá, não possuirás tudo aquilo que Quemos, teu Deus, teu Elohim, desapossasse de diante de ti. Assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus despousar de diante de nós. Tipo assim, você não vai querer aquilo que o Deus do pagão, Quemos, né? Que é um Elohim, que é um Deus pagão para as pessoas, que dispôs para você. E sim, das coisas que Deus vai lhe coisar. O nosso, aqui falou, o nosso Deus é o Deus dele, o Deus bíblico, está em Juízes, né? 11:24. Também tem a outra coisa. Porque Salomão seguiu a Astarote, Elohim dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Então, na tradução portuguesa viria: porque Salomão seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios. Você vê que não há sexo e não há uma quantidade. O que vai influenciar, na verdade, é o verbo nesse sentido. Não é nem o artigo em si, mas o verbo. A linguagem hebraica, o verbo, ele diz muita coisa. Né? É bom a gente entender essa questão. Então, no livro de Juízes, né? No livro de 1 Reis, isso foi o que eu falei antes de Quemos, né? Mas no livro de 1 Reis 11:5, ele demonstra assim, Salomão fazendo essa reverência, digamos assim, a outro Elohim que não era o Elohim oficial, né? Mas quem era esse Elohim era Astarote, que lá no fundo vai passando de Baal e por aí vai. Você tá entendendo como é que funciona as coisas? Agora, se eu fosse usar também esse nome na Bíblia, você vai ver que o nome Elohim é usado para pessoas também normais, assim como juízes, né? Se você for ver lá em Êxodo, você vai ver lá: então o Senhor o levantará aos juízes. Lá na linguagem original vai estar: então o Senhor levantará ao Elohim e fará chegar à porta ou ao umbral da porta do seu Senhor e furará a orelha de uma só vela, aquele negócio, né, que fura, e ele lhe servirá para sempre. No caso, ele está trazendo essa informação que a pessoa vai servir a outra para sempre, porque vai estar ali com aquele selo, né, da pessoa, né, aquele vai estar marcada com aquele lacre, digamos assim, né? Só que o nome que está juízes, então o Senhor levantará aos juízes, não é os juízes que está assim, no português está como juiz, mas lá vai estar Elohim, lá no texto original, né? Então, tem também aqui outra coisa aqui, juízes sendo chamados de deuses. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, ou diante de Elohim, que seria Deus ou deuses. Nesse caso seria dos deuses, dos juízes, que é mais do que uma pessoa. Então ele vai estar seguindo a quantidade e o verbo. Se o ladrão não for achado, tipo assim, que esse livro de Êxodo vai, assim, se você dá queixa que alguém lhe roubou, mas na verdade você está mentindo, então assim, se o ladrão não for achado, então o dono da casa que deu a queixa que foi roubado, da casa, será levado diante dos Elohim, ou dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Né? Então nesse sentido aí, Êxodo 22:8. Mas também o nome Elohim, ele é também usado para anjos também. E anjos na Bíblia não sempre seres angelicais, como assim, no sentido espirituais. Pode ser pessoa normal. Pode ser uma pessoa que vai dar uma informação, um enviado da pessoa, que na verdade o nome anjo nada mais é do que o mensageiro, na verdade. Né? Na visão grega há toda aquela confusão toda, mas na Bíblia pode ser uma pessoa normalmente que Deus mandou. Ah, não, mas se ela jogar um raio, ela jogou um raio porque Deus permitiu naquela hora e acabou. Nem sempre vai ser um ser espiritual. Então, se a gente for pegar ali o termo Elohim para anjos, né? Lá em Salmos 8:5,
pois pouco menor do que os anjos de glória e de honra coroaste. Mas isso aí é no português que tá, mas na linguagem original não fala isso. Na linguagem original fala, pois menor o fizeste do que quem? Me Elohim, que é anjo, né? Que é o enviado de Elohim. Ele é um Elohim? Ele pode ser porque Deus enviou, então ele acaba adquirindo a característica de Deus, porque o próprio Deus deu essa autoridade. É como se uma pessoa falasse, Adelmo, você vai na minha casa e vai pegar lá na mão de quem tá lá, pra mim isso, isso e isso. Então você vai levar a chave e eu vou dar aqui uma procuração pra você. Então com aquele papel, eu virei aquela pessoa. Eu não sou aquela pessoa, mas eu me transformei naquela pessoa por procuração. Então eu tenho toda a autoridade de chegar naquela casa, fazer tudo que aquela pessoa faria. Você entendeu como é que funciona? É essa a questão. Se você for pegar ali Salmo 82:11, Deus está na congregação dos poderosos, ele julga no meio dos Elohim. E aí, complicação. Aí ele julga no meio do Deus. É engraçado que nesse Salmo há uma coisa interessante. Ele coloca, Deus lá vai estar... o Yahweh, né? O Javé, no caso, e o Jeová, no popular. Deus, que é o nome próprio, está na congregação dos poderosos e julga no meio dos Elohim, dos deuses. Você vê que Deus é o superior. Todo esse texto demonstra que Deus é único e que qualquer coisa que tiver antes, ele está superior, porque ele é o que comanda a congregação, né? No livro da criação, já falei no Gênesis, né? Que é o primeiro nome que é citado lá é Elohim, não é o tetagrama, né? Além disso, é um dos termos mais utilizados nas escrituras para referir o Deus de Israel. Pelo menos 2.000 não sei quantas vezes. Às vezes eu procuro quantas vezes, alguém diz que é 2.570, 2.600. Eu não contei, mas se você pegar um programinha lá que ele faz busca eletrônica, ele vai mostrar mais ou menos isso, né? Quando aplicado ao Deus de Israel, a palavra Elohim nunca transmite um sentido de pluralidade, ou seja, de deuses, como se fosse uma ideia politeísta. É assim, gente, nós cristãos podemos até pensar algo parecido a isso, mas na mentalidade que foi criado os textos, isso não existe, gente. Deus, ali tinha 3 pessoas criando, tinha 10 pessoas, tem que ter um pouco de cuidado, né? Isso eu não estou dizendo que eu não estou acreditando em Jesus, para vocês não entenderem errado. Estou lendo o que está aqui na Bíblia. Assim, com relação a Javé, que é o Deus do Antigo Testamento, ou Yahweh, ou Jeová, Elohim sempre significa o único e verdadeiro Deus. Outra questão também que podemos falar aqui é que existe o nome Adonai, que também não quer dizer uma pessoa, quer dizer várias. Que é Adon, que seria um, e Adonai, que são deuses também. E é o mesmo nome para Deus, é usado Elohim, Adonai e o tetagrama. Vocês estão entendendo como é que funciona? Por quê? Porque Deus é o que vem com sua corte. Ele é o supremo e vem lá as pessoas que o servem, e nós seres humanos, então é muita gente. Está entendendo? É nesse sentido. Ele não mostra. E outra coisa engraçada é que lá nessa linguagem, na linguagem semítica, digamos assim, o que importa, na verdade, é o verbo, gente. Né? É como eu falei, em relação a Elohim, né? No Antigo Testamento, nunca fala de pluralidade. Né? A gente tem que deixar bem claro que é comum nos povos de língua semítica usar uma palavra plural para determinar o termo, mas para se referir a algo singular às vezes. Porque é algo singular, mas na sua plenitude. E não porque algo assim, singular na plenitude, algo extraordinário, algo grandioso, nesse sentido. Né? Deus está vindo aí com sua corte, a carruagem de Elohim, de Javé, digamos assim, está vindo aí como aquela visão. Está vindo as rodas, os querubins, que são já um plural praticamente, né? Na visão dos querubins de Ezequiel é daquele jeito, mas na visão bíblica tem outro sentido. Portanto, o plural de Elohim, quando aplicado ao Deus verdadeiro, expressa a sua majestade, né? A sua grandiosidade, a sua plenitude indescritível, né?
a gente tem que ter cuidado, porque ele é o único Deus e ele é o genuíno, ele é o verdadeiro. Assim, não há qualquer ideia de politeísmo quando a palavra refere-se a Deus no Antigo Testamento, pois não há outro Deus, né? Ah, Del, mas isso aí é mentira, porque os judeus inventou. Não, você vai ver isso em João 1. Você vai ver isso aí em Colossenses 1,17. Só você ir lá ler. Eu vou usar o próprio Novo Testamento para falar sobre isso, né? Então, é como eu falei. É como eu falei que é comum lá na língua semítica usar uma palavra que pareça ser um plural, mas na verdade ela não é um plural. A gente pode usar um termo também aqui no português. Olha, tem palavra no português que ela em si ela é plural, mas ela pode ser singular. Vamos supor, tênis. Tênis, ele é plural. Só que o tênis, eu posso ter um par de tênis ou um pé de tênis, não importa. Mas sempre vai ser tênis. Lápis. Eu posso ter um lápis só ou vários lápis. Uma caixa de lápis. Tanto um lápis como uma caixa de lápis, ele vai terminar com IS. Não é lápis. Eu pedi pro meu amigo pegar um lápis pra mim na pasta. Isso não existe. Eu pedi a meu amigo para pegar um lápis. Você vê que é questão até de português, de gramática. Tem palavra que ela soa como plural, mas na verdade ela não é plural. Ela é singular dependendo, no caso, o artigo, no caso do português, o próprio artigo definiu que esse lápis seria um só e não vários lápis, mesmo tendo o S. Você tá entendendo? Eu comprei um par de óculos. Então, o óculos, ele é plural. Só que eu não ando com 10 óculos, né? Eu ando com um óculos só. Aqui, ó, eu comprei um par de óculos. Ou eu comprei um óculos. Aqui, comprei um óculos. Eu uso óculos, quem não sabe, né? Eu comprei um óculos, mas esse óculos aqui, ele é um item só. Só que ele tá no plural. Na hora que eu vou pronunciar a semântica, a pronúncia, na verdade, ele sai como plural. E se eu fosse comprar vários óculos, seria a mesma coisa, né? A gente tem que ter cuidado em pluralizar as coisas e transformar em politeísmo, né? Senão a gente vai tirar a essência de quem é Deus, que a Bíblia vem trazendo lá pra frente, né? Plural não define quantos, né? Usar um termo no plural para definir quantidade, a gente pode ter cuidado para não cair no erro. Porque, tipo assim, se eu for trazer para Deus como 3, só estou trazendo exemplo, viu, gente? Porque eu não pode ter que explicar as coisas. Se digamos aqui que eu usei Elohim no Bereshit bara Elohim, Gênesis 1, no princípio que Deus, o céu e a terra, ele é deuses, né, na verdade. E façamos, se a gente for usar toda essa expressão aí pra dizer que tem pessoas, só que não é obrigado a ser só 3. A gente vai ter cuidado que até quem for refutar a doutrina da Trindade vai usar isso também como exemplo. Porque quando eu falo que tem um plural, eu posso ter 1000 pessoas ali dentro. Eu posso ter todos os deuses pagãos junto com Deus ali, eu posso ter os anjos, eu posso ter os mensageiros, eu posso ter tudo, até os espirituais, chedinhos, que são demônios, ou esses espíritos todos, e tudo tá em uma situação só. Porque quando eu falo que eu tô no plural, não quer dizer que tem 3 ou 4 ou 10. Pode ter 1000, pode ter uma infinidade ou pode ter uma eternidade de coisas. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. Que é tipo assim, Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre a ave do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, qual o réptil se move na terra. Tal, Gênesis. E disse Deus, façamos o homem conforme nossa imagem. Gênesis 1:26. E agora Gênesis 1:27. Olha aqui, ó, a beleza do texto bíblico. E criou Deus o homem. Não é e criaram. O verbo, como eu falei, na linguagem hebraica, quem determina se é plural ou não é o verbo. Deus diz façamos, ele está falando com as pessoas, façamos, mas quem vai fazer é ele.
Talvez ele falou com os anjos, talvez ele falou com Jesus, talvez ele falou com o Espírito Santo, talvez ele falou com todos os querubins que rodeiam, as pessoas que os adoram, as pessoas que estão ali prostradas diante do trono, né, os anciões e por aí vai. Mas o interessante é que Deus criou Deus, o homem, segundo a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Deus o criou. Você está entendendo? Ó, que coisa linda. E criou Deus, então. Criou uma pessoa. Ele criou. Eu vou pegar agora aqui o pronome, né? Essa terceira pessoa que eu estou falando dele, que não é eu que criei, é eu que estou falando dele. Então, quem narrou falou, e criou Deus. Então, quem narrou, o escriba, ou Moisés, ou quem foi, não sei quem foi, ele já disse que ele referiu àquela pessoa, aquele ser que criou. Então, foi Deus. E criou Deus, o homem, a sua imagem. Então, não foi as suas imagens, as vossas imagens, a sua imagem. A imagem de Deus, agora ele bota no plural, que é o Deus do tetragrama, o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. E Davi também fala coisas assim parecidas, né? É assim, é que eu não vou brigar com a turma. Eu vejo a pessoa falar, mas é que a Bíblia fala bem assim, em Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, direi ao Senhor. Aí falou, são três pessoas, aí, Altíssimo, Onipotente é o Senhor, que é Elohim. Altíssimo, não sei se é Leon, parece que é Leon. Onipotente, né, que é o El Shaddai também, que é o poderoso, né? E direi ao Senhor, que é o Elohim. Só que a pessoa está sendo leviana porque o texto está continuando. Ele é meu Deus, aí vai voltar, ele é Elohim. Então seria 4 pessoas. Meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque eu vejo pessoas muito amputando os textos e criando uma confusão na Bíblia, né? Isso é um problema, né? Então é nesse sentido aí que a gente tá falando. Vamos falar aqui a próxima parte. Então eu falei quantos são Deus é único na Bíblia. Eu não quero aqui entrar em discussão de doutrinas de nada dos outros. As pessoas teólogas, elas criam a doutrina delas lá, elas expliquem. Eu estou lendo o texto bíblico aqui nu e cru, no sentido de como veio, sem ficar manipulando. Eu gosto de ler esse texto dessa maneira. Então, qual a visão bíblica sobre Deus? A visão bíblica é que Deus é um ser espiritual, ele é um ser que sempre existiu, ele não é eterno, ele passa da eternidade, a eternidade é algo limitado, ele é mais do que tudo isso, né? Ele é o ser que inclusive, esse nome dele, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre isso, né? Então, vamos lá. Qual a visão bíblica de Deus? Deus é espírito, e Deus é o único, Deus é o soberano. Deus tem forma humana? Não, Deus não tem forma humana. Por mais que ele apareceu para Abraão, para Moshe, para Moisés na salsa ardente, né? E várias questões ali. Apareceram 3 pessoas para Abraão. Aquilo ali não significa muita coisa como vocês estão pensando, significa outra questão. E por aí vai. Qual o nome de Deus? Dizem que o nome próprio Yud-He, Vav-He, YHWH, que é traduzido às vezes como, no português, como Jeová, como Javé, ou Yahweh, ou Yahoo, eu prefiro chamar Yah, que é o que Davi chamou, fica mais prático. Diz que é o nome próprio de Deus, Yah. Mas também é usado para Deus o nome Elohim, que é o primeiro nome que Abraão conheceu. Moisés, Moshe, ele chamou de Yah, né? Porém, Abraão, ele conheceu Deus com o nome de Elohim. A Bíblia diz que Abraão, falou o próprio Moisés, que Abraão não conheceu ele por esse nome, conheceu pelo nome de Elohim. Você entendeu? Então o nome de Deus é qual? Mas tem Adonai, mas Adonai também significa um plural de coisas. Entendeu? Então o nome de Deus e não só o nome. Digamos, se eu for pegar o Yud-He, Vav-He, que a turma quer vocalizar como Yahweh, outro nome Yah, mas o próprio ali, se você for, ele está dando uma ideia ali, na verdade,
do que sempre existiu, né? Eu serei quem eu querer ser. É como é que eu chamo? Um pronome perfeito. Esqueci como é que eu posso botar aqui no português. Eu não sou professor de português, mas eu gosto muito de entender isso. Mas é no sentido de um tempo verbal imperfeito, digamos assim. Que assim, eu serei quem eu quiser ser. Eu sou quem eu sou. Fala pra ele que quem é que mandou. Quem mandou foi eu sou quem eu sou. Mas o eu sou quem eu sou, nesse sentido, não é isso. Quando traduzir para o português ficou assim. Mas esse serei quem eu quero ser. Quem é que você quer que eu seja? É o Salvador ou você? Eu tenho o poder para ser o que eu quiser ser. É nesse sentido que vem. Né? Então o nome de Deus, esse nome próprio, vem nesse sentido aí. O Yod He Vav He. Ibson HWH. Deus mora no alto do monte. Qual dos montes? Monte Gerizim, Sinai e por aí vai. Olha, na Bíblia, a gente tem aquela questão interessantíssima que Moisés, quando está ali naquela península de Sinai ali, né, que foi lá com Jetro, o que é que acontece? Ele vai e sobe na montanha de Deus para buscar os animais e lá ele descobre que ali é a montanha sagrada, a montanha sagrada. Então, mas Adelma, então vem cá, a montanha sagrada é o Monte Gerizim, é o Monte Sinai, né, que é a montanha de Deus, ou o Monte Sião, na verdade? Gente, na cultura, naquelas culturas cananeia, na cultura ali, aonde estava presente, babilônica também, toda a cultura que o povo de Israel estava inserido, tinha essa cultura do Deus El, né, que o Elohim também vem disso aí também, que o El, né, El. Então, o Deus El, ele morava, era um senhor idoso, que muito piedoso, que morava no alto da montanha, tinha seus filhos Baal e por aí vai, né? Tinha a esposa e parará. Então, tentaram fazer uma sincretização de Deus com essas montanhas, só que Deus não é o Deus da montanha. Deus falou assim, eu agora vou pro Monte Sião, mas só que a montanha de Deus que Moisés encontrou foi no Sinai. Na verdade, Deus ele não habita. É tanto que Deus falou, eu vou sair daqui. Será que eu vou me prender num templo? Vou me prender numa montanha, dentro de uma caixa? Não, Deus não é um... Senão, dizem que na cultura judaica também tem um anjo protetor que se chama YHWH, que é o mesmo nome do próprio Deus criador das coisas, só que ele não é o Deus criador das coisas, seria o protetor de Israel. Aí sim, esse moraria no Monte Sião. Né? Mas aí eu não posso afirmar coisa que Deus não me disse isso, né? Estou falando da cultura do próprio judaísmo, a cultura da própria região, e eu tenho que respeitar um pouquinho essa questão da figura, né? Então, essas questões aí, muitas vamos finalizando aqui, botando só algumas questões aqui. Segundo a escritura, eu falei, ninguém viu Deus, né? A gente vai pegar ali em João 4, né? Ninguém viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Vou ler com mais calma. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, então Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nem Moisés pôde ver a Deus, porque senão ele morreria. Né? Se a gente for pegar ali, disse Deus, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Engraçado que o tempo verbal também tá engraçado aí, porque homem nenhum verá, então o homem nenhum vai ver agora, não viu e não verá a face dele. Disse o Senhor, eis que um lugar junto a mim, a ti porá sobre penha, ali naquela questão da rocha, que ele foi vendo, passando as coisas, e quando passou toda a glória, ele viu lá a nuca, mas não viu a face de Deus, né? Essa questão. Deus não é homem, sempre está vindo aquela questão, Deus não é homem para que minta, né? Para que se arrependa, e por aí vai. É porque as pessoas, elas criaram a imagem de Deus como um Deus pagão grego, então ele transformou em um homem. Isso é um problema, né? A gente tem que... também lá em Romanos, dizendo os sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Então trouxe a imagem de Deus incorruptível,
que é a glória, que é um ser que você não tem face, você não sabe como é, né? Que habita na eternidade, que além da eternidade, a eternidade é muito pouco para ele, porque a eternidade pode ser limitada também, o tempo eterno, a eternidade pode ser limitada. E você transformou ele em semelhança à imagem do homem. Você inverteu, você transformou o Criador em criatura. Então o homem é Deus sobre o Criador. Isso que é o problema, né? Então, como que um dos homens que apareceu para Abraão, sendo o próprio texto, diz que ninguém viu e que Deus não tem face humana, forma humana. Isso está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Adão, aquele que lutou com Jacó, também não foi Deus, gente. Foi um enviado de Deus para fazer aquelas coisas, né? Então essa questão, tem que ter cuidado com a helenização. A helenização bagunçou tudo e transformou o cotidiano dos deuses pagãos gregos, romanos, digamos assim, na cultura. Ele fez um mingau, uma miscelânea cultural, querendo helenizar os judeus. E nisso aí, alguns até cederam, na verdade. E você vai ver, dentro de alguns textos que chamam apócrifo, um pouquinho disso. E no Novo Testamento você vai ver muito disso, que eu vou falar sobre isso depois. Essa que é a questão. É por isso que eu falei, temos muitas coisas para crer em Deus. Deus, ele é algo real. Agora tem que ter um pouco de cuidado para a gente não helenizar e transformar em algo banal que pode ser estudado, né? Ah, eu vou explicar Deus. Mentira, ninguém vai poder explicar. Agora é engraçado. Tem músicas aí, né? Não tô criticando quem criou a música, né? Entenda o que eu quero falar. Quem criou a música criou com uma boa intenção. Dono de toda a ciência, sabedoria, poder. Ninguém explica a Deus. Mas os próprios que cantam isso, não tô dizendo que quem fez a música, não sei o que ele pensa. Mas os próprios que canta a música, é os próprios que fazem a teologia para explicar Deus. Não, Deus, ele é desse jeito. Deus funciona com esses atributos. Deus é dessa forma. É as pessoas que determinam. Deus, você já viu que coisa errada, coisa chata? Eles não sabem quem é Deus. O ser humano não sabe a dimensão toda de quem é Deus. Deus só vai saber até onde Deus revelar. Então é isso aí. Quem é Deus na Bíblia? Deus é um ser espiritual, um ser imaterial, um ser que comporta tudo e todos dentro dele, estamos dentro dele. Por isso que Jesus falou que nós seremos Elohim também. E nem por isso eu sou Deus que fica aí salvando as pessoas. Mas Jesus disse que vocês serão deuses. Tá entendendo? A gente precisa entender o contexto. A gente tem que ler do jeito que foi escrito no grego, mas a gente tem que entender da forma da comunidade que ele foi escrito. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Esse é o primeiro texto, é o primeiro vídeo do nosso programa que começamos, né? Que é o alta frequência, né? Vou até postar aqui para vocês. Então, esse é o programa Alta Frequência. Nós iremos abordar temas mais intrínsecos aí dentro dessa questão, pra gente ver dentro da visão bíblica, né? Vamos estudar a visão bíblica do jeito que ela tá, e cuidado com aquelas traduções bagunceiras, né? Que estão feitas de propósito. Então é isso aí, eu agradeço a todos. Eu espero que tenham gostado, né? Quem não gostou, tudo bem, cada um tem a sua opinião. Ah, eu prefiro seguir a teologia, porque a teologia vai me dar uma base de segurança para minha fé. Então pode acreditar, normal, não tem problema, né? Geralmente aqui no canal, já falei, quem acompanha, que a gente não briga com o pastor. Eu mesmo sou de igreja, gosto muito dos meus irmãos, não tenho problema com ninguém. Nunca refutei pastor nenhum meu, graças a Deus, respeito muito eles. O pastor mesmo atual, o pastor Almir, uma bênção, né? Gosto muito dele. Nunca tive problema nenhum com ele. Ele também me respeita muito, né? E eu nunca criei confusão dentro de igreja, e nem vou fazer isso nunca, né? E por isso que eu trago no meu canal essas minhas opiniões, pra não ter esses problemas de relacionamento. Eu gosto muito de viver em comunidade, e isso é o que importa, né? E esse programa, canal Adelmo Souza, vem com essas questões todas. Então esse programa Alta Frequência, ele vem trazer essa visão bíblica, a visão do que os textos estão trazendo ali, né? Então essa questão, quem é Deus? Deus é isso aqui. Um dia vamos falar um pouquinho sobre Trindade, pra gente ver até onde podemos esmiuçar esse assunto, né? Então é isso aí. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um, mesmo tendo o termo Elohim, mas o verbo que vai determinar se é plural ou não.
né? Espero que tenham gostado. Obrigado, pessoal, por estar aí ouvindo os vídeos, respeitando tudo. Agradeço. Então, é isso aí. Esse é o nosso programa Alta Frequência, né? E vamos continuar aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui a música de encerramento. Tchau a todos, boa noite, né? Deus vos abençoe.